Estamos aqui nos estúdios da Rede RVC em mais um programa Também Sou Músico. E hoje recebemos aqui no nosso estúdio o querido Davi Fonseca. Tudo bom, Davi? Tudo bem, Bianca. Prazer receber você aqui conosco no Também Sou Músico. Viu que você volte mais vezes, né? As pessoas vão entender por que eu estou falando isso. Gostaria de saber de você, primeiro, onde você nasceu? Eu sou nascido aqui em São Paulo mesmo, Pindamonhangaba, né? Bem ali no residencial ali do Jardim Resende, Pinda aqui. Hoje, com 34 anos, tenho 2 filhas maravilhosas, a Maria Eduarda e a Manuela. Estamos aqui. Qual a idade delas? Uma com 13 e a outra com 5. Olha. Tá bem novinha ainda. Na área musical, eu sei que você é cantor, compositor, Sim. toca vários instrumentos, né? Quais instrumentos? Hoje eu toco o violão, o contrabaixo, bateria e um teclado. Olha, uma banda, né? Dá pra fazer Dá pra brincar um pouquinho. E com relação à parte profissional também, que nós vamos abordar aqui, né? Sim. Você começou a se dedicar à música desde pequeno ou tinha algum outro sonho de alguma outra profissão também? Como foi isso desde a sua infância? Sim, então, como eu tinha falado para você, eu desde os 8 anos de idade eu toco. Então foi a área que me interessou muito. Quando eu vi meu pai tocando, então aquilo me chamou muita atenção, me atraiu muito. Então eu, para falar a verdade, desde pequeno eu tenho essa vontade de tocar. Então não visava outra coisa senão tocar, nem muito cantar, mas tocar. Ah, entendi. Então você se espelhou então no Sim, teu no pai. meu pai. Foi Sim. um exemplo, uma referência assim. Demais. Olha que bom. A importância dos pais, né? Sim. É tremendo isso. E agora o exemplo, as suas filhas também gostam de cantar? Sim, gostam... hoje a Maria Eduarda, que tem 13 anos de idade, ela canta já. Ah, olha. Já está inserida, né, no tá seguindo contexto. aí também. Né? Gosta muito dessa área também. E com relação aos estudos, né, o programa é Também Sou Músico, então a gente aborda tanto a parte profissional, desde lá do começo, quando você iniciou os estudos, até um curso extra, né, depois do ensino médio. Então gostaria de falar primeiro aqui, você foi um bom aluno desde a infância? Como foi esse processo de estudo na sua vida, na sala de aula? Era comportado, gostava de estudar? Como é que era? Não, pra falar a verdade, quando eu era mais novo, eu não gostava muito de estudar, não. O negócio meu era ficar tocando. Então, com 8 anos de idade, aí você não queria mais saber de escola, você queria tocar. Eu chegava da escola, em vez de estudar a matéria, eu pegava o violão e queria ficar tocando violão. Ah, então com 8 anos você já... 8 anos de idade. Já estava ali com o violão? Não, eu não queria saber de escola, não. Eu queria saber de tocar. Olha. Então, esse foi hoje o período turbulento, assim, vamos dizer assim, na minha vida. Deveria dar mais prioridade ao estudo, ali. Mas aí o violão me atraiu muito que... E no ensino médio, depois que você cresceu um pouquinho mais, estava ali indo para adolescência, não, na adolescência indo para a juventude, né? E como foi também? O violão também te atraía bastante? Não, aí depois a gente vai sentindo a dificuldade, né? Porque a gente sem estudo, sem procurar já esse conhecimento, aí começa a complicar, porque aí a gente vai pegando uma certa idade que a gente tem que já correr atrás de um emprego. E hoje a gente sabe que no dia a dia, se você não tiver um estudo, algum curso, fica complicado para vir uma porta de emprego aí. Isso é verdade. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, só cortando um pouquinho você, a gente vai falar sobre a sua trajetória, aí sobre um curso, sobre sua profissão, que você vai contar para o pessoal. Pô, legal. Como você está com o violão na mão, vai ser bem propício, né? Que eu falei aqui, cantor, compositor, gente, ele também é pastor. Né? Como é essa história, assim? Como foi sua história, né? Então, eu nasci no berço evangélico. Então, um pouco da minha história, eu nasci no berço evangélico, mas aos 16 anos, aquela rebeldia, achando que é o cara que manda na vida, sabe? Filho de pastor, mas eu decidi sair da igreja. 16 anos? 16 anos, não quis saber mais. E fiquei um período no mundo, aí tocando aí pagode, tocando as coisas da vida aí. Mas é interessante porque aí um dia, na madrugada, eu estava saindo de um show
Eu entrei dentro de casa e quando eu entrei, meu pai estava de joelho na sala, estava orando. E o que eu mais ouvia era o meu nome. Ele pedindo para Deus que viesse trazer o filho dele de volta. Então, naquela hora, creio que foi o Espírito Santo de Deus que tocou na minha vida e aquilo, eu falei, eu preciso mudar de vida. Essa não é a vida que Deus projetou para mim. Olha. Então, aí eu tive a alegria de estar retornando para a casa do Pai. Vamos dizer assim, a história do filho pródigo. Uhum. Olha que bênção. É interessante que a palavra diz bem clara, né? Que o pai, ele recebe de braços abertos a melhor roupa, a sandália, um anel, e foi assim na minha casa. Meu pai me recebeu com os braços ajoelhado abertos. Ali orando. Sim. O poder, né, da oração. Da oração, sim. Olha. É muito gostoso. Tem alguma música que você tenha feito nesse aspecto de adoração a Deus e esse seu retorno, né? Entregar todo o seu dom, todo o seu talento para Então, tem Deus. sim, ô Bianca, até mesmo porque assim, nessa passagem, quando eu saí da igreja, eu tive um envolvimento com drogas, com bebida. Então, quando eu voltei, aí Deus me deu esse louvor. É um louvor, eu creio que até você conhece, é um louvor bem já tem um bom tempo. Uhum. Mais ou menos Você pode assim. cantar aí. Vamos tentar. Se você procura alegria, não é em drogas que você vai encontrar. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração e a sua vida vai mudar. Um mundo que você pode sonhar. É só você acreditar em Jesus. Saia das drogas, venha pra Cristo. Nele você pode confiar. Levanta a cabeça, siga em frente, que a sua vida vai mudar. Isso aí. Eu lembro dessa música. Gente, essa música é muito linda. No CD que vocês gravaram, quando você também foi componente de bandas ou mais de uma banda? Não, como foi sua? Foi uma banda só. Uma banda. Foi bem. E você era contrabaixista e cantor na banda? Como? Pra falar a verdade, contrabaixista. Contrabaixista. Mas, acho que... mas essa música você chegou a gravar? Sim, não gravou? gravamos. No CD foi tua voz mesmo, não foi? Nessa música? A primeira parte sim, a segunda parte foi de um outro cantor. Fernando. Isso. Ah, tá. Então eu lembrei mais ou menos assim da letra, mas eu lembrei da tua voz também. Então, olha. A primeira parte sou recapitulando, né? E eu não recordava que você era cantor. Eu não recordava. Agora foi bom até. Tá sendo boa essa entrevista para mim também, poder te conhecer mais, né? Então, como servo de Deus, como músico completo, né, que você é. E com relação a essa composição, depois dessa composição, dessa história, né, na época da adolescência, depois Deus foi te entregando mais músicas, como foi? Sim, Deus, aí eu comecei a buscar um pouco diferente. Na época que eu era mais novo, eu ia na igreja por ir. Eu ia para tocar, não prestava atenção na mensagem, a hora da mensagem saía para fora da igreja. Mas aí Deus vai cobrando de uma outra forma, Deus requer mais da gente. Aí foi aonde eu comecei a buscar um pouco mais na palavra. Aí você começa a meditar na palavra de Deus, aí Deus vai abrindo esse leque pra gente, né? Então aí você começa a orar mais, jejuar mais, a ler mais a palavra, aonde eu fui tendo, vamos dizer assim, um diálogo gostoso com Deus. E Deus foi me dando outras canções também. Olha, e com relação agora aqui, a sua profissão atual, que curso você fez, qual é o nome da sua profissão? Gostaria de conhecer, além da música, o profissional Davi também. Você pode falar um pouco pra gente? Qual curso você fez? Qual é o nome do curso? E como você trabalha hoje?
Ah, entendi. Então, desde a conversa, quando era mais novo, não queria saber de escola, mas aí a gente acorda para a vida e eu comecei a correr atrás. E por estar ligado, principalmente acho que pela música, quando eu fiquei sabendo que a Faculdade de Pêndola, a FUNVIC, iria abrir essa porta do curso de rádio e TV, me interessou muito. E eu fui buscar. E eu fiz esse curso e hoje concluí o curso. E hoje eu trabalho na empresa FUNVIC. Olha. E trabalho na área muito assim, prazerosa, que é na parte de cinegrafista. E então, como é essa profissão? O que faz exatamente? Tem que prestar atenção em tudo? Tem uma equipe junto? Como é? Tem sim, a gente sai com um repórter, às vezes tem amigos mesmo que acabam indo junto com a gente, o motorista, então a gente dá muita risada. É gostoso demais a área, porque você trabalha e ao mesmo tempo se diverte. Então isso é importante, é prazeroso, né? Demais. Tem aquela frase, né? Faça o que você realmente ama, né? E não precisará trabalhar nenhum dia da vida, né? Vai sempre fazer algo prazeroso, né? É gostoso e com demais. Qualidade, né? Que Sim, isso que é com importante. Certeza. Em todas as áreas, né? Eu acredito que se você faz com qualidade, você tem destaque. Assim como hoje você está aqui no nosso programa, né? Sendo bênção para a gente aqui, podendo mostrar para todas as pessoas também seus dons e talentos. Amém. E agora, para a gente poder chamar o nosso intervalo, antes de chamar o intervalo, eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, como é ser um cinegrafista? Para quem tem o desejo, tem as etapas que essa pessoa deve fazer, o que deve estudar, será que eu tenho o dom, será que eu vou gostar? O que a pessoa deve fazer? Porque a gente passa por algum momento da vida buscando, decidindo. E o que você diz para essas pessoas que não conhecem essa profissão e que olham e falam, poxa, eu gostaria muito de trabalhar nessa área. O que você indica, as coisas que você passou dentro do teu trabalho? O que você pode falar para essas pessoas que não conhecem a fundo o dia a dia? Gostaria que você deixasse uma mensagem assim para as pessoas também. É interessante, Bianca, dessa área de rádio e TV, é que tudo atrai, tudo dá vontade de fazer, sabe? Você ser cinegrafista, ou editor, ou seja, o câmera mesmo, ou até mexer na parte de iluminação. É tudo a gente fecha com uma equipe que dá vontade de você, desde trabalhar na edição, o que for, atrai a gente. Então, assim, as pessoas olham, às vezes pensam assim, eu pensei assim, eu falei, eu vou fazer, mas será que eu vou conseguir? Sabe, às vezes a gente coloca um obstáculo já antes de fazer, e quando nós começamos a fazer o curso, eu vi que era totalmente diferente. Aquilo começou a me atrair, eu falei, nossa, eu gostei mais da área de ser cinegrafista, principalmente de rua. Então, o destaque. Então, você vai, dentro do curso, você vai Você já vai perceber a área que você quer, sim. Entendeu? Eu gosto de ver as pessoas na parte de edição, de roteiro, o que for, mas a área que me atraiu foi na parte de cinegrafia. Entendi. Que me chamou muita atenção. Então, tem várias opções. Dentro Sim, do curso, várias. você pode ir para vários lados, várias vertentes, no caso. Sim. Entendi. Vamos fazer mais uma música, então? Vamos. Estamos aqui com o Davi Fonseca e vou chamar um intervalinho rapidinho, enquanto você curte aí, o Davi tocando e cantando. Pai, eu não vou adorar, eu não vou me prostrar diante outros deuses. Pai, eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te exaltar, Senhor. O inimigo está tentando me derrubar, mas o nome de Jesus tem poder pra me sustentar. Podem me jogar no fogo ardente, Jesus estará presente, Jesus estará presente. Podem me jogar no chão,
pois Jesus segura em mim minhas mãos. Eu te exaltarei, Jesus. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã, ampla estrutura de ensino, corpo docente qualificado e alta tecnologia. Venha estudar com a gente exatas, humanas e biológicas, princípios e valores cristãos para formar profissionais e transformar vidas, pela educação com responsabilidade social, crescimento sustentável. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. Estamos de volta com Também Sou Músico. Aqui nos nossos estúdios hoje, Davi Fonseca. Benção, hein, Davi? Amém. Agora eu gostaria de saber mais algumas coisas sobre sua vida. Como você conquistou toda essa trajetória que você tem como cristão? Como foram, assim, é claro que nós sabemos que tudo é para Deus e é por Deus e para Deus. Sim. Mas como foi sua trajetória, como foram suas conquistas no aspecto de hoje ser um líder? Então, assim, você precisa ser liderado antes de ser um líder. Como foi esse processo? Os seus líderes te deram um exemplo interessante? Eles realmente agiram assim, te ajudaram, te acolheram? Como foi esse processo para hoje você ser um líder? Então... passa um filme na mente, né? É verdade, porque assim, quando eu fui para a Igreja Vida Cristã, é interessante que eu fui como um contrabaixista. E ninguém sabia que eu cantava. Olha. E um dia num dia de culto, não tinha quem ministrasse. E eu me ofereci. Falei, olha, como não tem ninguém, então eu vou fazer essa parte. E nesse dia Deus abençoou grandemente. Mas eu tive sim um líder muito exemplos, assim, porque o culto começava às 7, o líder passava em casa e me pegava às 6. Então, o interesse de deixar, a gente chegava na igreja, passava tudo o som, deixava tudo bonitinho para não ter nenhum problema na hora do culto. Então, foi muito bom. Eu tive um líder, sim, que eu pude me espelhar e falar assim, não, eu quero ser que nem ele também. Uma referência, sim, né? Sim. E essa questão do cuidado, do zelo, chegar antes, arrumar tudo bonitinho. Demais, a gente chegava às vezes até mais cedo para até limpar instrumento, para não deixar nada, trocar bateria de microfone para não falhar na hora do culto. A gente tinha esse zelo. Eu aprendi muito com isso. E a questão do culto, né? Entender que você está lá, né? Sim, adoração para ele. Interessante. E o preparo, né? Faz parte disso, né? Dessa adoração. Então, a gente pegava das 6 às 6:30 fazendo isso. Porque das 6:30 às 7 a gente dobrava o joelho e começava a aclamar a Deus. Para que viesse ser Deus naquele lugar. A gente não estava preocupado em cantar bonito, fazer bonito para querer mostrar para as pessoas que a gente canta ou a gente toca. Não, pelo contrário. É que nem um versículo de João Batista. O importante é que é necessário que ele cresça, nós venhamos diminuir. Então, servo, né? Tem coração. Que ser. Tem que ser. Ele tem que aparecer. E a gente tem que sempre... E Deus, ele exalta, né? Sim. Você sendo humilde, tem que entender a palavra humildade também, né? Claro. Por exemplo, se eu te elogiar, maravilhoso, assim, né? Tem o limite de elogio também. Tudo isso é legal a gente aprender, porque às vezes tem aquelas pessoas que nos elogiam, assim, 4, 5 vezes na sequência. Então, você tem que tomar cuidado, né? Essa área da música é uma área, assim, que você precisa dar também uma atenção para a pessoa e explicar para ela, né? Às vezes os adolescentes que se espelham muito em adultos, assim, a gente vê isso, né? Então, é interessante dar esse caminho também. Não simplesmente, tipo, tem gente que fala, não, obrigado, mas na área, né, cristã é diferente, né? Bem diferente do secular. Então, o que você tem para falar também, gostaria que você desse uma palavra para esses adolescentes que estão começando, que às vezes a visão ainda não está 100% ali no objetivo ministerial, né?
que você possa olhar ali para a telinha agora e falar um pouco assim para os adolescentes que tocam, que têm um sonho no coração de levar a palavra de Deus através da música. O que você tem para falar para eles que estão assistindo a gente agora? Ah, legal, é interessante isso aí, Bianca, que você falou. No início, quando nós estávamos até conversando, nós falamos muito de que eu tinha falado para você que não fiz aula nem nada disso. E o interessante é que, através do dom que Deus me deu, que Deus tem abençoado, eu pude passar algumas coisas para jovens. E, incrível que pareça, hoje eu estou na liderança do louvor. Hoje eu sou líder do louvor lá na igreja. E eu tenho 3 jovens que tocam lá hoje. Olha. Que é o João, o Lucas e o Davi. Eles são bem jovens. O mais velho tem 17 anos. Olha. E o interessante é o compromisso que eu tenho passado para eles. Eu falo assim, é muito bom tocar? Mas o importante é adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabe? E não se importar somente com o instrumento, mas o instrumento da palavra de Deus. Oração, buscar mesmo isso. Então, o que eu tenho para passar hoje para os jovens é isso. É gostoso tocar? Mas o mais importante é a gente também se entregar em oração, se entregar na palavra para o nosso Deus e reconhecer que Ele é o único digno de receber a honra e a glória. Amém. E dentro desse contexto, nós temos aqui um videoclipe seu. Eu Tenho um Chamado, esse é o nome da música? Sim. Eu Tenho um Chamado. Então, assim, você gravou tocando e cantando? Isso, eu gravei, é uma música que fala muito comigo. Que até então eu achava que não tinha mais jeito para minha vida. Eu achava que essas coisas não eram para mim. E Deus foi, através deste louvor, Deus mostrou, não, eu tenho um chamado na tua vida. Deixou bem claro, né? Deixou bem claro. Eu sei, é um louvor da banda 4x1, mas é um louvor que mexeu muito comigo. E até hoje, quando eu canto ele, quando eu adoro o Senhor com ele, é muito difícil eu me conter. As lágrimas sempre vêm. Não tem como. O toque do Espírito Santo é grande demais na nossa vida. Jamais vou me calar, né? Jamais vou me calar. Há muito ainda para fazer. Verdade. A estrada é muito longa? A estrada é muito longa. Vou continuar. Vou continuar. Então você confere aí, na voz de Davi Fonseca, Eu Tenho um Chamado. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Jesus, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui.
chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado. Você conferiu um clipe, né, Davi? Eu tenho um chamado, é isso mesmo. Você entendeu o seu chamado, né? Sim, com certeza. Bênção. Eu pude perceber que nós sem Deus não somos nada. E Deus colocou nós aqui na terra para que nós viéssemos fazer o ID. Uhum. E eu creio que o nosso chamado é esse. Através de louvores, através da palavra, resgatar vidas que necessitam muito da palavra de Deus. E essas vidas, assim, que às vezes desacreditam, às vezes se frustram, né? Sim. Às vezes tem planos e aqueles planos não dão tão certo. Às vezes as pessoas desistem, falta um passo e as pessoas voltam, né? No fim dessa música mesmo diz, né, que não vou olhar para trás. Sim, verdade. E quando você tem um rumo, eu acredito muito nisso, você olhar para o alvo que é Cristo. Uhum, sim. E não se desviar, né? Não tirar o foco da luz. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Né? Isso. Uau, E do Jesus ventre Cristo. da mãe, né? É um versículo bíblico, né? A gente estava até verdade. conversando sobre isso. E entender que Deus, Ele nos escolheu e que Ele sabe a nossa vida inteira e que Ele também nos deu o livre-arbítrio, né? Sim. Tem uma frase que uma amiga minha me disse uma vez que ficou muito gravado. Deus, Ele é tão generoso, Ele é tão bom que Ele compartilhou e compartilha com a gente o conhecimento dEle. Porque nós temos um intelecto e nós conseguimos, não usamos uma porcentagem muito elevada do cérebro, mas usamos um pouco, né? E a gente tem essa questão do raciocínio, essa questão mesmo musical. Poxa, não são tantas notas assim, a gente consegue fazer milhões de músicas, né? Tem dó, verdade. ré, mi, fá, sol, lá, si. E os acidentes ali não tem muito, se você for para pensar. Mas às vezes eu fico imaginando o céu. Você já parou para pensar nisso? Como vai ser no céu? Já parou algum momento? Como é seu pensamento, assim, quando você está lá tocando? O que vem na tua mente? Eu imagino que coral lindo que deve ser. Eu imagino participar de um coral desse, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Reconhecendo, até mesmo lá, né, a gente não cansar. Vamos poder ficar com os braços levantados e os braços não vão se cansar de tanto adorar o Senhor. Nós sabemos que aqui nós somos ser humano, a gente fica um tempo com o braço levantado, aí o braço vai ter que ficar trocando, mas lá não, lá a gente vai poder entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus, estar com Ele ali, né? Continuamente, não se cansando e só adorando, e exaltando o nome dele. Essa é a coisa mais linda. Bênção, né? E com relação a isso, já que a gente, né, tem um instrumento, né, 3 instrumentos, né, o violão e mais 2 vozes, eu gostaria de cantar uma música com você, ainda não sei qual, a gente, né, não te falei isso, né? Aí, ó. A gente vai fazer aqui uma música, né, Davi? Vamos sim, vamos lá. Pode ser uma música em ré? Pode. Vamos lá. Ressuscita-me. Pode ser.
eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Você que precisa, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu tenho escondidinho aqui um presente para você, Davi. Muito obrigada. Uma lembrança para você, né? Hoje em dia as pessoas não têm muito costume de escrever carta, né, gente? Mas eu ainda gosto de pegar a caneta e escrever. Espero que você goste. Sim, obrigado. Eu agradeço viu? muito a sua presença mesmo. Obrigado. Viu? Que você possa continuar sendo luz onde quer que você passe, né? Que a luz de Cristo esteja sempre na sua vida. E que você possa ser um líder sempre exemplar, um líder onde as pessoas tenham o desejo de seguir a Cristo e olhar para você e fala assim, eu quero também ser como Davi, porque o Davi, ele segue a Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Obrigado, Will. Mais uma vez eu agradeço por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que eu faço para Deus, não para o homem, nem para mim, não para me engrandecer, mas sim para a exaltação do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você conferiu aí uma entrevista maravilhosa com Davi Fonseca, do programa Também Sou Músico. Até a próxima.